Olá, caros amigos e leitores do blog Médico Animósico. Saudações cordiais a todos. Eu sou Rui Mendes e aqui estamos novamente para gerar mais um encontro e realizar uma palestra na intenção de compartilhar informações que possibilitem a todos um melhor processo no que tange à expansão da própria consciência, sistema de chakras e, consequentemente, também a realidade 3D e física. O tema que nós elegemos para trabalhar no nosso encontro de hoje é bastante interessante e polêmico. Nós vamos tratar de militarismo, cristianismo e homossexualidade. Justamente porque vivemos num sistema patriarcal, é muito importante que as pessoas entendam esses três aspectos da psique humana, o militarismo, o cristianismo e a homossexualidade, na intenção de compreender como as pessoas estão sendo enganadas e manipuladas no Brasil de hoje. O Brasil hoje corre um sério risco de conseguir nas próximas eleições eleger presidente da República um camarada que leva de maneira muito intensa e profunda esses três arquétipos, digamos assim, acendendo e alimentando certos fatores primais do passado humano que facilita o processo de criação de uma teocracia, facilita o processo de obediência e submissão das pessoas através de um sistema policial que já é a realidade na qual o Brasil se enquadra hoje, e por isso bandidos conseguiram chegar na presidência da República e têm governado o país de alguns tempos para cá. Então, para abordar o tema de hoje, vamos começar falando um pouco sobre o que é militarismo, né? A cultura militar, que é uma cultura que ensina uma série de coisas, principalmente a obediência e os diferentes requintes e técnicas que existem no que tange a arte de matar. Então, basicamente, o militar ele é um dos primeiros arquétipos que nós, seres humanos, temos dentro das nossas linhagens adênicas ou de DNA, e todos nós temos que organizar esse arquétipo militar no sentido de conseguir atingir um nível de disciplina que nos permita ser feliz e administrar a própria vida, né? Digamos assim, que esse seria o lado positivo do militarismo. Porém, o militarismo também tem um lado negativo muito forte, que é justamente a guerra, né? A guerra, o que é? Além de ser um macro ritual de sacrifício para que outros seres se alimentem da energia gerada pelo medo e pela morte, a guerra também é a organização deliberada de pessoas de um determinado país para ir a outro país, ou a outro bairro, ou o que quer que seja, mas enfim, é a organização deliberada de pessoas que vai matar, roubar e violar a outras pessoas. Tanto a morte, o assassinato, a invasão como a violação fazem parte do arquétipo profundo, são a pedra fundamental do militarismo, né? Então, na história do nosso planeta, que evoluiu basicamente através de guerras, as elites passaram o tempo todo fazendo de tudo para ocupar a mente das pessoas do povo, das pessoas trabalhadoras, para que essas abandonassem família, filhos e projetos e acreditassem no nacionalismo, no comunismo, no nazismo ou qualquer outro ismo, e fossem numa fronteira, num campo de batalha, lutar com outros seres da mesma condição que ela não conhece, com a crença de que matar aqueles seres seria o melhor para a segurança do próprio país ou da própria família que ele abandonou para ir lutar nesse campo de batalha. Então a guerra, além de ser um macro ritual de sacrifício e a organização deliberada para o assassinato e a violência, também é um dos macro técnicas de hipnose massiva mais bem sucedidas da história do planeta Terra, né? Então, basicamente, as guerras serviram para isso, e talvez o Império Romano tenha sido a organização mais bem sucedida nesse aspecto, né? Então, dividir a mente das pessoas de um determinado lugar a ponto de elas não saberem mais se vale continuar sendo si mesma, né? O Império Romano fez muito isso. Então, cada lugar que o Império Romano invadia,
as pessoas, ele conseguia invadir justamente por quê? Porque as pessoas ficavam divididas entre a possibilidade de ter uma cidadania romana e sofrer todas as melhorias que César sempre trazia, da mesma maneira que os atuais políticos querem fazer com o neoliberalismo, ou manter as suas antigas tradições, entre outras coisas, que a guerra foi fazendo as pessoas perderem. Se tem uma coisa que a guerra faz é a propagação do medo. E o medo é um controlador social excelente. Então, depois de tantos milênios de guerra, é muito fácil hoje em dia manter as pessoas dóceis, ameaçando ela com doenças que de repente nem existem, entre outros tipos de técnica de hipnose massiva que as nossas elites utilizam, né? Então a ideia da guerra é o quê? É invadir a terra, matar os homens, violar as mulheres, justamente para que essas mulheres violadas deem filhos já bastardos, já hibridizados pelo invasor. E foi dessa forma que uma nova ordem mundial sempre foi projetada no nosso planeta. Isso vem desde muito tempo. O tema da nova ordem mundial é uma coisa que está sendo derrubada nos dias de hoje, justamente porque os últimos milênios, a nova ordem mundial satânica, né? Porque o que vem aí é uma nova ordem mundial tecnológica, e as pessoas que realmente não têm interesse ou não querem adaptar-se a tanto às facilidades quanto aos perigos, ter consciência dos perigos que a tecnologia proporciona, vão ter muitos problemas. Mas enfim, através da cultura militar, cria-se uma hierarquia de controle, e tudo aquilo que é maldade, no que tange invasão, violação, roubo, entre outras coisas, passa a ser administrado e cuidado por esses seres que contam com uma estrutura jurídica, né? Ou seja, quando um policial militar te pega roubando, ele te leva para uma delegacia, esse delegado decide se você vai para o juiz ou se te libera, se você vai ficar um tempo preso, se você vai ter que pagar suborno. É assim que as coisas funcionam. O mal e a corrupção são parte integral do sistema. Não tem como o sistema em que a gente vive, seja ele capitalista ou o que for, religioso, nenhum desses sistemas estão livres de corrupção. E é por isso que nós elegemos esse tema, para que as pessoas entendam a estrutura arquetípica da corrupção. Tem esse tripé: o militarismo, o cristianismo e a homossexualidade. Então, quer dizer, depois de uma existência, depois de uma encarnação ou depois de uma juventude inteira lutando em guerras e acreditando-se ser um herói através disso, existe um momento de insight, seja entre vidas, seja numa próxima encarnação, seja quando a pessoa morre no campo de batalha e se dá conta de que tudo aquilo é uma carnificina e que aquelas crenças todas que moveram a pessoa a se transformar em assassino eram grandes mentiras manipuladas pelas elites, entre outras coisas. Então então assim, esse próximo passo, né, o cristianismo, ele nada mais é do que a culpa profunda que um militar sente por ser uma máquina de matar extremamente eficiente e que não necessita de discernimento para isso. Basta que um superior lhe dê uma voz de comando e o militar mata. É para isso que servem as guerras e é desse jeito que esse sistema está instituído, não só no nosso DNA, como na heliografia do planeta Terra. Então todos os homens do planeta Terra que têm essa psique de militar, e é para isso que existe polícia, é para isso que existe forças armadas, ele precisa habitar uma estrutura que nem essa, porque senão ele vai acabar delinquindo. Se ele não receber instrução, se ele não receber disciplina, se ele não tiver uma ordem para cumprir, e se deixar levar pela vida, pela preguiça, como um barco que não escolhe a direção e vem o vento leste, vai para o leste, vem o vento sul, vai para o sul, esse ser se transformaria em uma ameaça para a sociedade. Então o militarismo, ele nada mais é do que um band-aid, o cristianismo, ele nada mais é do que um band-aid na cultura militar, né? E é dessa maneira que o bem e o mal se perpetuam. E claro que ao longo da linha do tempo você tem as duas linhagens bastante bem definidas, né? Ou seja, as almas que trabalham de maneira ao serviço a si mesmo e as almas que trabalham através do serviço aos demais, elas só podem ser felizes dessa maneira. E é por isso que a ordem na nossa realidade vem do caos. Então quer dizer, quando um militar, quando uma máquina perfeita de matar sem discernimento, através apenas de uma voz de comando, ganha consciência
a respeito de tudo que ele fez e a respeito de tudo que ele faz, normalmente ele não aguenta arcar com o resultado, tanto kármico, os níveis de culpa que uma pessoa atinge quando mata sem ser por legítima defesa, mata por prazer, mata por necessidade. É isso que a cultura militar esconde e tenta organizar. E isso faz parte do arquétipo policial, né? Sempre tem o bonzinho, sempre tem o malzinho, sempre tem o que tortura, o que gosta de torturar, aquele que todo mundo tem medo. E tudo isso está organizado dentro das patentes justamente para que a obediência funcione. Então, uma vez que esse camarada se dá conta de que por mais patente, hierarquia, ou o que quer que seja, ele é simplesmente assassino, ele começa a se relacionar com energias de fé, energias de esperança, ele começa a ter que perdoar a si mesmo. E ele faz isso através de quem? Através daquele boneco satânico do Ocidente chamado Jesus. E claro, ele começa a questionar, eu quero ser esse assassino, eu quero... E por vezes ele ainda quer, e é nesse momento que ele encontra o mal fora dele mesmo, o bandido. Então, o policial nada mais é do que o cristão, e o bandido nada mais é do que o satanista. Ou seja, por que existe bandido? Porque a sociedade é uma merda, porque o sistema não funciona, mas ninguém está disposto a construir outro sistema. Então, existem as pessoas que se submetem e existem as pessoas que fazem suas próprias leis. E dessa forma as coisas se equilibram. Então é muito importante compreender que o cristianismo ele é a projeção dos valores e dos próprios defeitos na figura arquetípica de Deus e o diabo. E é aí que começa o processo de distorção cognitiva, né? Então o medo e delírio começa a ser visto como fé. O saber é totalmente desnecessário, basta crer. Existe uma necessidade profunda de hierarquia e com isso vem o puxa-saquismo e a obediência, ou seja, a não reflexão. E o medo e a culpa passam a ser virtudes, porque as pessoas vivem baixo a necessidade de segredos muito, muito grande, né? Ou seja, o assassinato passa a ser o cumprimento da ordem no dever da função. Então é interessante perceber como as palavras são pura magia negra através do direito e através dos jargões policiais, justamente porque aquilo que muitas vezes é assassinato ou sacrifício em massa, como aconteceu e sempre acontece a cada ano ou a cada certo tempo nos presídios, aquilo é visto como, é chamado de motim, é chamado de legítima defesa por parte da polícia, entre outras coisas, que nada mais são do que mentiras muito bem orquestradas para permitir que marmotas jurídicas, como leis, governem a vida das pessoas, e ladrões ancestrais, psicopatas cósmicos, encarnados em carreiras de juízes, encarnados em corpos físicos que seguem carreiras de juízes, como fez papai e como tem feito toda a magistratura do Brasil de 250 anos para cá, possam existir sem que a verdade sobre eles seja revelada. Então, claro, a substituição de todos os livros e de toda a sabedoria humana por um único dogma, que é o cristianismo, e por um único livro, que é a Bíblia, né? Então é muito engraçado perceber como os cristãos, principalmente os de cunho radical, ao verbalizar que algo está escrito na Bíblia, pensam que devem ser respeitados, ao invés de entrar em contato com o fato de que estão perpetuando e assinando o atestado da própria estupidez. Então, a guerra que está havendo nos nossos planos sensíveis, não só humanos como do planeta Terra inteiro, é a guerra do conhecimento contra a ignorância. Então, as pessoas burras e as pessoas mentirosas, elas precisam ser constrangidas, elas precisam ser detidas, como a gente está vendo na política do Brasil e na religião também. Todos esses estelionatários, todos esses mentirosos, todos esses traficantes, eles estão com as manguinhas de fora. Justamente por quê? Porque a lei sempre foi a favor deles. Os juízes sempre trabalharam para protegê-los e não para defender os interesses da sociedade, a evolução das pessoas, as garantias sociais que estão sendo arrancadas. Então,
é a fragmentação, ou seja, o cristianismo promove isso, né? Graças à culpa sentida pelo militar e pelo assassino, o cristianismo promove a propagação da ignorância, de maneira que nós perpetuamos essa situação que o Brasil vive hoje em dia, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E claro, tudo isso é possível por quê? Porque tanto a adoração cristã como a cultura militar tratam-se justamente de adoração à energia masculina. A heliografia do nosso planeta está dividida de maneira em que o masculino está sendo adorado e supervalorizado, e o feminino está reduzido a um nível de mentalidade e inteligência que não permite àqueles que estão encarnados em corpos de mulheres acessar o seu potencial em níveis instintivos e emocionais, ficando assim aprisionado ao mundo mental. De maneira que o mundo mental está sendo estimulado pelo medo e pelo perigo o tempo todo, e por isso a programação da televisão ela é tão negativa. Então, a sociedade acaba se tornando naturalmente homossexual, justamente por quê? Porque a mulher não é respeitada, não ativa e não utiliza os seus poderes inerentes em níveis instintivos, emocionais e mentais. Então, assim, o feminino na nossa realidade ele é completamente aleijado. Claro que agora, dentro do cinturão fotônico e através dos novos níveis de consciência que as pessoas estão adquirindo e também o planeta Terra, tudo isso está mudando, e é por isso que nós estamos vendo o debunker, o desmoronar das antigas estruturas que escondiam a verdade através de publicidade. E é muito engraçado ver hoje em dia a cara de merda desses artistas e desses políticos e desses atores da Rede Globo que se aventuraram a apoiar o Aécio Neves. E é tudo é tão ridículo, porque é a pura falta de conhecimento de história, sabe? Nenhuma pessoa... Enfim, o que está acontecendo no Brasil é tão ridículo, é tão absurdo, é tão constrangedor. Mas é a vacina necessária para que as pessoas escolham um caminho de maneira consciente. Justamente porque desde a perspectiva da reciclagem álmica, as pessoas que não conseguem ser humildes e entender o que está acontecendo, elas vão continuar nas caravanas etéreas e egrégoras de almas que mantêm elas dentro desse engano, justamente porque as programações existenciais dessas pessoas funcionam em looping, entende? Todas as pessoas que estão falando mal do Lula o fazem porque não têm conhecimento de história e assistem à Rede Globo, ponto. Porque do ponto de vista jurídico, para ele passar toda essa humilhação que ele está passando, teria que se provar alguma coisa contra ele. Então, do ponto de vista do grupo de sábios e da Casa Real Sagrada de Sírios, todos esses caras, políticos, promotores, eles são atores. Nem todos sabem que estão fazendo isso para que um novo sistema seja instituído, não só no Brasil, como no planeta Terra. Nem todos eles sabem que são parte de uma conspiração teocrática que vai ser derrubada e que vai acabar com as religiões, não só no Brasil, como no nosso planeta. E é questão de menos de 100 anos para que isso esteja materializado. E aí sim vocês vão entender o que é ser humano, principalmente aqueles que têm a alma reciclada pelas religiões monoteístas, principalmente o cristianismo, e nós estamos falando de 90% das almas encarnadas em 3D. Então, quer dizer, uma vez que nós estimulamos o militarismo e o belicismo, adentramos níveis de culpa profundo que fazem necessário a vacina do cristianismo, desenvolvemos um nível de adoração e existência que, do ponto de vista energético e vibratório, é a própria homossexualidade. Como que nós poderíamos definir a homossexualidade? A homossexualidade é atração por pessoa do mesmo sexo? Não, isso não é homossexualidade. O fato de você transar com pessoas do mesmo sexo que o seu não faz de você homossexual. O que faz de você homossexual é a rejeição pelo sexo oposto, que normalmente acontece por traumas que fazem com que a pessoa tenha uma atração exacerbada por si mesmo. Então, quer dizer, traumas de origem sexual ou não podem fazer com que a pessoa resolva ou console-se criando um nível de atração e ilusão a respeito das próprias qualidades que façam com que a pessoa já não tenha interesse no desconhecido.
A heterossexualidade é uma atitude de humildade tremenda, justamente por quê? Porque é a entrega total ao desconhecido. A homossexualidade nada mais é do que o aprisionamento da nossa consciência nas regiões instintivas do nosso ser. Então a pessoa que é homossexual, ela supervaloriza a parte instintiva, seja através da sexualidade, seja através das relações básicas de existência, né? Ou seja, comida, calor humano, instinto, né? Os 3 primeiros chakras. Então lembrem-se disso, a homossexualidade está caracterizada pela rejeição do sexo oposto. Quando a pessoa se recusa, quando a pessoa é de um determinado sexo e se recusa a amar o outro sexo, convencendo-se de que ela não sente atração por ele, substituindo a capacidade de procriar, que seria uma evolução natural do amor em estado puro, né? Então, assim, se você ama muito uma pessoa, gosta de estar com ela, o próximo passo a nível biológico, energético e vibratório é querer ter cria. Isso acontece desde a perspectiva instintiva. Isso pode mudar desde a perspectiva mental, intelectual e emocional, justamente por quê? Porque a pessoa se decepciona, é abandonada, toma chifre, entre outras coisas. Mas a homossexualidade também está caracterizada por essa substituição do orgasmo natural de procriar pelo estímulo do prazer em looping, né? E isso cria um trauma muito grande, né? Então, ter o seu prazer miraculoso de perpetuar a vida no planeta Terra, substituído por orgasmos tras orgasmos, que normalmente são estimulados através de coisas estéticas e não através da energia do amor, é uma das maneiras de se manter aprisionado às regiões instintivas sem compreender as próprias emoções e a mente, e dessa forma limitar-se a relacionamentos carnais, 3D, destrutivos, entre outras coisas, né? Então lembrem-se, todos nós nascemos homossexuais e ficamos aprisionados às regiões do instinto durante toda a nossa primeira infância. Por quê? Porque o único amor que você tem é o amor por si mesmo. Entende? A bissexualidade vem da consciência de que os outros existem e de que essa energia pode ser intercambiada. Quando eu rejeito a possibilidade de intercambiar essa energia com outros seres, simplesmente porque eles são do sexo oposto ao meu, aí você perpetua a cultura gay, nazi, destrutiva que nós estamos vendo ser perpetuada na política brasileira através de personagens que são marionetes da Rede Globo. Aliás, é importante abordar isso. Todas essas pessoas, do Jean Willis ao Lula, todos eles parecem, muito claro, que trabalham para a Rede Globo. Ainda que seja num nível que nós não consigamos perceber. Mas quem está por detrás da derrubada de fulano e da ascensão de ciclano na história do Brasil, sempre, desde sempre, seja em níveis políticos, seja em níveis religiosos, seja nos níveis que seja, é sempre a Rede Globo. Então a Rede Globo está para o Brasil como a casa de Rothschild está para os bancos centrais do mundo inteiro. É muito importante que vocês se deem conta disso. Então, voltando a falar um pouco de homossexualidade, né? Uma vez que você fica limitado aos instintos, você não entra em contato com todos os traumas que estão na estrutura emocional e mental, de maneira que você não transcende. Então, do ponto de vista instintivo, fluímos na homossexualidade. Do ponto de vista emocional, fluímos na bissexualidade. E do ponto de vista mental, fluímos na heterossexualidade. E é por isso que somente através da heterossexualidade que a vida pode ser perpetuada no planeta Terra. Então, e é por isso que algumas vertentes religiosas conseguem criar mentiras como, por exemplo, cura gay. Por quê? Porque as nossas estruturas de DNA registram a homossexualidade como um retardamento na idade instintiva, entende? A pessoa não quer crescer, não quer aprender, não quer procriar, não quer ter responsabilidade. Então ela fica lá, naquela vida que nós vemos os gays reproduzirem, que é uma excessiva valorização da noite, do consumo, de uma roupa, de uma cor. Aliás, isso é uma grande palhaçada, né? Esse tema do orgulho gay. Justamente porque
é uma maneira de fazer com que a sociedade não funcione, entende? Você ter orgulho gay, você ter orgulho de ser negro, orgulho é o contrário de humildade. Então você ficar estimulando esse tipo de coisa dar para um bando de perdedor a ilusão de que eles estão vencendo a batalha. Então é muito interessante perceber como as nossas elites trabalham, sabe, assoviando cana, como é que fala? Assoviando, chupando cana com o pé nas costas. É muito fácil para as nossas elites, através da política e da religião, manter as pessoas fragmentadas em causas como o militarismo, como o cristianismo e como a homossexualidade. E enquanto você estiver identificado, seja com o militarismo que vai eleger Bolsonaro, seja com o cristianismo que mantém as pessoas burras e retardadas, ou seja com a homossexualidade que mantém as mulheres vítima do patriarcado. Então, é preciso ter humildade para adentrar em contato com esses conhecimentos. E também é preciso ter coragem e valentia de abrir mão de participar desses coletivos burros. Porque é disso que se tratam as religiões, é disso que se tratam os partidos políticos. Isso não quer dizer que todas as pessoas que estão ali são burras, mas essas estruturas estão feitas para que as pessoas burras e para que as pessoas inúteis tenham alguma coisa para fazer, tenham algum valor, possam ocupar o tempo delas e se sentirem úteis com isso, e quem sabe até serem úteis com isso, entende? Mas, como diz aquele livro do Paulo Coelho, o vencedor está só. As pessoas que realmente quiserem conhecer a si mesmo, estão dispostas a buscar a verdade, querem de verdade do fundo do coração serem vencedoras e bem-sucedidas. E isso não tem nada a ver com ser rico ou pobre, isso tem a ver com conhecer a si mesmo, saber o que faz aqui, de onde vem e para onde vai. Isso é a coisa mais importante. Essa será sempre a maior riqueza que você vai ter, a consciência do seu próprio ser. E se você está identificado com um time de futebol, se você está identificado com um partido político, se você está identificado com figuras ideológicas ou ídolos da Matrix que passam na TV e na novela, você realmente vai ter muito problema para caminhar com as próprias pernas. Você realmente vai ter muito problema para conhecer a si mesmo. Para conhecer a si mesmo, é necessário que você relaxe, é necessário que você medite, é necessário que você acredite, é necessário que você ame, é necessário que você confie, é necessário que você perdoe. E logo será necessário que você tenha conhecimento para poder realizar o último grande passo do Opus Magnum, que é o julgamento e a cobrança. Todas as estruturas na qual você acreditou terão que ser por você conhecidas, para futuramente você poder julgar e cobrar essas estruturas. E é disso que se trata a máxima bíblica de separar o joio do trigo. E isso está acontecendo em todas as estruturas da realidade do planeta Terra, no que diz respeito à nossa entrada no cinturão fotônico. E o que nós estamos vendo na vida midiática, na vida, ou seja, no panteão satânico da vida midiática comandada pela Rede Globo e pelas religiões, é exatamente isso. Nós estamos vendo que os pastores evangélicos são verdadeiros estelionatários e têm uma criatividade enorme para ganhar cada vez mais dinheiro. E eles têm o direito de fazer isso porque quem governa a galáxia é o livre-arbítrio. Quem governa a galáxia não é o Michel Temer, nem Jesus Cristo, nem Lúcifer. Quem governa a galáxia é o livre-arbítrio. Agora, é claro, quem não sabe disso e precisa de alguém que governe suas próprias vidas, vai ser presa fácil desse tipo de estrutura. E é por isso que haverá o arrebatamento. O arrebatamento que já está havendo, na verdade, em doses homeopáticas, né? Essas catástrofes que acontecem aqui e ali nada mais são do que a equalização que o nosso planeta está gerando para que nós possamos criar o futuro, um grande Eldorado que esse planeta e o nosso sistema vai ser. Só que a gente está em guerra e enquanto não acaba a guerra, não é possível perpetuar e materializar esse sistema que nas estruturas 4D, 5D e 6D já são há centenas de milhares de anos. Então, lembrem-se sempre, crença não é conhecimento. É preciso que vocês entrem em contato com o que está acontecendo dentro de vocês. É preciso que vocês desliguem a televisão. E é preciso que vocês tenham um projeto de vida. Porque é somente através de um projeto de vida que vocês vão poder desenvolver uma consciência profunda a respeito do que é beleza
e a respeito do que é bondade, porque é somente através da beleza e da bondade que as pessoas podem se tornar realmente invencíveis. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Eu confesso que eu adorei. Estou muito feliz por todos vocês e até o nosso próximo encontro. Um beijo a todos. Namastê.